Olá, meu nome é Denise, sou formada em Comércio Exterior na Universidade Mackenzie. Atualmente faço um mestrado em Negócios Internacionais aqui na Inglaterra e eu vou estar respondendo algumas perguntas sobre a minha profissão. A primeira pergunta é o que levou eu a escolher essa profissão? O fator mais importante é que existe um leque muito grande de oportunidades. Uma pessoa formada em comércio exterior, ela pode trabalhar com marketing, ela pode trabalhar com logística, área financeira, o qual é o meu caso. Eu tenho mais experiência na área bancária e é a qual eu pretendo seguir. Mas também existe o fator de que eu tinha muito interesse em mercado internacional. O fato de eu até vir fazer o mestrado é porque você pode trabalhar com outras culturas, você aprende a ser uma pessoa que consegue gerir outras culturas. O outro fator importante que levou a escolher essa profissão é o fato de que você pode aprender novas línguas, o qual eu vou falar um pouquinho mais pra frente. A segunda pergunta é se eu estou satisfeita com o retorno financeiro que eu recebo. Porque eu decidi a área financeira, o banco, o qual eu tenho experiência mais com banco, ele geralmente paga melhor que as outras empresas, pagam mais que as outras empresas. E você tem bônus também, né? Você recebe o bônus trabalhando em banco. Mas eu andei dando uma olhada na Cato, um estagiário na área de comércio exterior pode ganhar de 1.000 a 2.000 reais, o qual é um salário, uma faixa, acredito que boa para um estágio. As perguntas que eu vou responder aqui, eu vou sempre focar no comércio exterior, tá? Embora eu tenha mais experiência em banco. Até para vocês entenderem realmente como um todo a profissão, tá? A terceira pergunta é para eu dar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos com relação à minha profissão. Então, começando pelos positivos, é o fato de que você pode lidar com diferentes culturas, como o próprio nome diz, é mercado internacional, comércio exterior. Então, você lida com muitas culturas, diversas línguas. Você pode também viajar muito, que pode ser bom. O outro ponto positivo é que você tem uma noção geral do negócio. Desde o fato que você escolhe o cliente, então o marketing que você tem que fazer, a propaganda que você tem que fazer, qual é o cliente que você quer atingir, até o ponto que você produz. A pessoa que está pegando os materiais para produzir o produto final. Ou só o final. Como negativo, eu coloquei também o fator de viajar muito, porque acho que isso depende muito de cada um. Viajar muito pode ser ruim também para ficar longe da família, então existe a possibilidade de você ficar meses longe de casa por necessidade. O outro fator é que existe uma necessidade de você morar, às vezes, numa cidade grande, porque o maior mercado de trabalho estão em grandes empresas multinacionais, as quais estão localizadas em grandes cidades, como São Paulo, né? E, na verdade, eu gosto muito da profissão, então foi um pouco mais difícil encontrar pontos negativos. Mas, assim, pensando assim, para você fazer comércio exterior, você tem que entender um pouco de exatas e também um pouco de humanas. Então, é uma mistura dos dois, não é uma coisa que você segue especificamente. Então, tem gente que prefere uma coisa mais específica, tem outros que preferem ter essa noção geral. Aí, seguindo para a quarta pergunta, é se eu tenho uma rotina fixa ou ela é variável. Como já é uma profissão e um ambiente dinâmico, você tem uma atividade muito variável, né? Então, esse mais é o caso que se encaixa para comércio exterior. A quinta pergunta é: o contato que você tem com seus clientes vai além da vida profissional? No caso de comércio exterior, o cliente geralmente ele pode ser ou o produtor, o próprio supplier, como também o comprador, que é a empresa, né? Então, assim, você tem contato com diversas pessoas. Então, é muito importante que você tenha esse leque de gente, esse leque de contatos. Então, quando eu falo assim que é importante isso, é porque você pode encontrar amigo de amigo que conhece outra pessoa que faça isso. O network é essencial. Então é importante que não seja só aquela coisa profissional, não só lógico, você tem que seguir as leis, mas é importante que você sempre acabe conhecendo outras pessoas, você tendo outros contatos, o que facilita muito.
A sexta questão é exigida uma grande capacidade intelectual para atuar nessa área e capacidade física. Acredito que a capacidade é mais intelectual. No comércio exterior, você precisa ler muito e estar sempre atualizado em questões econômicas, questão da economia, em questão de políticas. Então, tem que ler bastante e sempre se atualizar, tá? A sétima questão é o que mais te agrada nessa profissão. Eu acho que essa é a variedade de oportunidades, essa variedade de conhecimento que você tem de diversas áreas do negócio. Isso eu acho que é uma coisa que eu mais gosto da profissão. A oitava questão é qual é a maior responsabilidade que você deve ter? Acho que o que eu acredito que seja mais importante é você garantir a satisfação do cliente, independente de qual ele seja. A próxima questão é de que forma você deve entrar na vida de seus clientes para que o produto final seja de inteira satisfação. Só um minuto. Desculpa, pulei uma questão. Tem uma questão que fala... Desculpa, pulei uma questão. Quais as habilidades que um profissional dessa área deve ter? É muito importante você gostar de matemática, porque você tem, na hora de prestar o vestibular, isso conta muito, e gostar bastante de ler. Então, assim, história, todas as leis, é bem importante isso, até já comentado. Então, a outra questão, voltando, de que forma você deve entrar na vida de seus clientes para que o produto final seja de inteira satisfação. Você precisa entender muito bem o seu cliente. Você tem que estudar esse cliente antes de você escolher ele. O qual eu até já havia falado, é importante que o cliente ele pode ser tanto o fornecedor, a pessoa que seja o produtor, como também essa empresa que contrata você. Até acho que eu escrevi um exemplo aqui, que no caso que o cliente é a empresa que te contrata para encontrar um bom supplier, uma pessoa que produz o produto dele, você precisa entender tanto o público-alvo como também o produto, para você poder encontrar o melhor fornecedor para esse cliente. Então, dessa maneira você acaba garantindo a satisfação do cliente e, lógico, tanto do cliente final, como também seja rentável para a empresa, o qual é o seu cliente direto. Agora, acho que a última questão é se é necessário falar fluentemente várias línguas. É até isso que eu tinha comentado no começo, que é essencial você falar inglês. É uma coisa que não tem como você não falar inglês. Lógico, se você seguir, às vezes, um banco, que a área financeira, que seja no Brasil, você não precisa falar inglês. Mas, se você for para fora trabalhar, você vai acabar se comunicando com eles em inglês, com outros países, porque inglês é a língua universal. Mas também, durante a minha faculdade, eu resolvi estudar mandarim. Começou esse interesse de estudar mandarim porque a China é muito falada. A China ela tem uma grande participação na produção, no mercado internacional. Então, o mandarim acabava sendo uma coisa adicional ao currículo. Então, o inglês é essencial, uma coisa que é básica, mas outras línguas é importante também. Então, o chinês, como a China se tornou uma potência, acaba sendo importante você aprender a língua também. Bom, as questões são essas. Eu espero que tenha ajudado vocês. No caso, se vocês tiverem mais perguntas sobre a profissão, eu estou super aberta a responder. Podem tentar entrar em contato, a Natália provavelmente sabe. Mas é isso aí, tá? Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar com vocês. E é isso aí.